Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fora de Sala. Uma alegria ter você aqui mais uma vez para acompanhar mais uma conversa nossa sobre cultura, teologia e sociedade. Falamos diretamente da pacata Atibaia para o resto do mundo e é uma alegria poder ter você aqui mais uma vez. Quantos adjetivos a Atibaia terá até o fim dessa temporada? A criatividade de cada um. Fora de Sala, o programa onde nós conversamos sobre diversos assuntos de uma forma descontraída, entre amigos, não é? Porque fora de sala a gente pode falar, pode rir, pode conversar e pode aprender também, não é? Para o programa de hoje, eu tenho aqui do meu lado Joel Neto. Uma alegria ter você aqui mais uma vez. Legal, muito bom estar na gélida árida e pacata Atibaia. É isso aí. Lucas Sabatier. É um prazer conversar com vocês mais uma vez. Outra metade do nosso elenco aqui do meu lado esquerdo, Felipe Santos. Prazer estar de volta. E Pedro Vercelino. E eu queria dizer que eu tenho dúvida se eu devia participar desse episódio. Uau! que Começou isso, bem, Spoiler, hein? spoiler. Spoiler. Lembrando que você pode acompanhar o Fora de Sala pelo YouTube. Nós estamos também no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple, enfim, todas aí as principais plataformas do Spotify. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais Os e mais inimigos pessoas. também, né? Os inimigos principalmente, Isso. não é? Falaram, tem um negócio muito bom pra você ouvir, ele abre, pá, é o Fora de Sala. Né? Meus amigos, dúvida. Vamos falar sobre dúvida hoje. Dúvida. Dúvida é algo que assola a mente e os coraçõezinhos de muitos dos nossos ouvintes. Será que eu sou salvo? Será que eu entendi essa passagem? Será que eu devo ou eu não devo votar em determinado candidato, aquele que nós estávamos falando aqui em off, estávamos dando risada sobre os seus cortes? Será que eu caso Será ou que compro uma eu bicicleta? caso ou compro uma bicicleta? Ser ou não ser, eis a questão, já dizia Hamlet, não? A dúvida, na verdade, é uma experiência comum na vida cristã. Mas muitas vezes ela é vista como algo negativo, sinal de uma fraqueza espiritual. Mas será que a dúvida pode ser uma oportunidade para o crescimento espiritual e para o fortalecimento da nossa fé? Nesse episódio nós vamos explorar como os cristãos podem lidar com a dúvida de maneira saudável, entender o seu papel na caminhada com Deus e buscar respostas que nos aproximem ainda mais de Cristo. Joel, para um crente, um cristão, ter dúvidas é normal? Dúvidas com relação à sua fé? Dúvidas com relação a Deus, à existência de Deus ou a quem Deus é? Faz parte da nossa caminhada? Eu diria que sim e não. Eu acho que existem graduações dessa dúvida que nós estamos propondo. O verdadeiro cristão, ele é tomado de uma certeza daquelas coisas que não são prováveis, né? Nem por isso são impossíveis. Por exemplo, a minha salvação é uma certeza segura nos méritos de Jesus. E Deus não é algo óbvio. Deus não está pegando ônibus no ponto, não está na fila do mercado pagando conta. Essa ilustração é ótima. Como já dizia, né? O teólogo, ele é totalmente outro, de outra qualidade. Qual teólogo? Foi o Barth, né? Karl Barth. Foi Karl Barth. Alguns dizem que foi Augustinho, mas foi Karl Barth. Ele é totalmente de outra natureza, de outra espécie. Então Deus não é um ser provável. Nem por isso é impossível. Então há um nível de certeza necessário. O nível da profundidade dessa sua última frase foi sinistro. É. Um Deus improvável, mas não impossível. né? Porque ele não cabe num tubo de ensaio, né? Mas há um nível de certeza na nossa relação com Deus que ela escapa à nossa própria capacidade, à nossa própria racionalidade, e eu creio, e a melhor resposta é porque eu creio. Uau. Eu creio porque Deus, nos méritos dele revelados em Jesus, ele me deu segurança que transcende o meu próprio entendimento, como a própria palavra me ensina. Mas decorrente dessa certeza segura que todo verdadeiro e legítimo cristão deveria ter, muitas outras dúvidas surgem. E elas não são poucas, nem pequenas, não são ilegítimas, e eu diria, para abrir a conversa,
são necessárias. Uau! São necessárias. Necessárias para o amadurecimento da fé, necessárias para que a fé ela ganhe um aspecto formativo no diálogo, e necessário para que nós possamos nos abrir para as nossas próprias incertezas e inseguranças, para que Jesus, na sua sabedoria e no trato dele conosco, nos leve a essa certeza e essa segurança nele, né? Naquilo que é possível também, porque as nossas limitações, a nossa pequenez nem sempre nos permitirá ser seguro em tudo. Para eu encerrar e abrir então essa necessidade da dúvida, o Lucas tem uma coisa que eu acho muito legal, ele já falou algumas vezes isso perto de mim, que ele às vezes fala de algumas incoerências assim que a gente vê na vida, né? Seja no mundo da igreja, seja na família e tal. E não sei se você vai lembrar, mas ele fala: só o fato da pessoa ter tido liberdade para dizer o que pensa, ela ter tido liberdade para falar aquilo, mesmo parecendo tão absurdo, já diz algo de bom. Já diz algo de bom, porque ela poderia, com a mesma dúvida que não iria embora, com a mesma opinião que não deixaria de existir, ela podia se guardar, ela podia não dizer por algum construto social que a impedisse, e isso daí só faria mal para ela e nunca levaria ela a um outro nível de compreensão. Interessante. Então eu acho que a dúvida, ela é presente, elas são muitas, elas não são ilegítimas e elas são necessárias. Felipe, me corrija se eu estiver errado, mas a sua caminhada com Deus, o início da caminhada cristã, a sua chegada ao cristianismo, se deu por uma fase de conflitos, de questionamentos também, não foi isso? Mais ou menos. Acho que o começo da caminhada cristã. Aos 10 anos eu fui morar com meu padrasto, né? Minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto é uma pessoa que marcou muito a minha vida, ele até hoje, né? Uma pessoa assim que teve uma importância muito grande na minha formação. E meu padrasto ateu a vida inteira, um homem muito inteligente, médico. Quantos anos, Felipe? Eu fui com 10 anos, eu fui morar com ele. O ateísmo, né, não me influenciou tanto, mas eu imagino, quando eu cheguei ali na próxima época que eu me converti, eu tinha dúvida se Deus existia e tudo mais, até que Jesus mudou minha vida, e a minha caminhada nos primeiros anos da vida cristã, até hoje, né, a minha caminhada nos primeiros anos da vida cristã foi marcada por dúvidas saudáveis, boas dúvidas, né? Aquelas dúvidas do tipo, será que eu tô acreditando mesmo na coisa certa? Será que Jesus é mesmo filho de Deus? E são dúvidas boas porque te levam a investigar. Uma coisa é você ter uma dúvida e ficar parado. Tem duas coisas que eu acho que assim, tem duas coisas que a dúvida, eu tô falando obviamente em relação à fé, duas coisas que a dúvida não pode fazer para você. A primeira é te deixar parado. Você tem uma dúvida e você não reflete, não busca entender, solucionar o problema. E a outra é você ter uma dúvida e você não deve jogar essa dúvida ao vento. Você não deve simplesmente trazer essa dúvida ao debate irrefletidamente. Uma coisa é você perguntar para um professor, para uma pessoa que conhece mais, outra coisa é você simplesmente vulgarizar a sua dúvida a tal ponto que aquilo ali perde totalmente a importância, o sentido, se dilui. Dúvida é uma coisa que tem que ser cuidada com carinho. Nesse caso, não deixaria até de ser dúvida, Felipe? Se tornaria uma tentativa de transformar isso na sua certeza? Você tá querendo transformar algo que você não sabe em algo que é não sabível. É natural não saber. Exatamente. Pode ser uma boa observação. Porque dúvida, assim... Gente, eu acho que existe uma diferença, a gradação das dúvidas, né? Há dúvidas que você soluciona com o professor. Você está na sala de aula, você tem uma dúvida, você pergunta ao professor, ou você está lendo ali uma coisa, você vai, pergunta ao pastor, pergunta uma outra pessoa. Agora, existem dúvidas que são dúvidas existenciais, dúvidas que você carrega na sua... Como acadêmicos, né? Aqui, nós o Eduardo também, agora já bem avançado nos estudos de teologia dele, já praticamente daqui a 3 meses você conclui seu curso e você já tinha estudado antes. Amém. No debate acadêmico, muitas dúvidas surgem. É um livro novo que surge com uma pergunta nova, a gente fica com dúvida. Natural do nosso trabalho ter que lidar com isso. Agora, outra coisa são aquelas dúvidas existenciais, que são dúvidas que você deve cultivar com a seriedade que lhes é devida, né? É uma dúvida sobre, às vezes, uma convicção teológica que pode prejudicar o seu relacionamento com a sua igreja local ou com o seu ambiente de trabalho. Às vezes uma dúvida sobre uma questão que pode prejudicar um relacionamento. Imagina, você tá ali noivo de uma moça
ou uma moça noiva de um rapaz, e vocês são de igrejas diferentes ou de tradições cristãs diferentes, e de repente surge uma dúvida enorme e vocês não conseguem conciliar aquilo. Então, essas coisas têm que ser cultivadas com muito cuidado, com muita atenção, não devem ser negligenciadas. Isso faz a gente crescer, né? Então, o começo da minha carreira, da minha fé cristã, eu tive dúvidas que foram sendo sanadas por envolvimento cada vez maior. Agora, tem dúvidas que eu carrego, especialmente em áreas que eu tenho mais afinidade, que são, às vezes, me parecem insolucionáveis, e eu prefiro descansar o meu coração e vir com aquela resposta básica. Quando eu chegar no céu, pergunta a Deus, que realmente... Quando eu vou em coisas de jovens, né? Às vezes tem painéis, essas coisas, e por eu ter estudado filosofia, eu sempre uso a mesma pergunta boba. Pastor, estudar filosofia não afasta a gente da fé? Né? Eu sempre falo, claro que não. Porque Deus, ele não é um objeto de pesquisa para mim. Ele não é o ser a ser conhecido dessa maneira cognitiva apenas. Então tem muitas coisas que nessa relação de conhecimento eu não vou entender. E quando eu não entendo, eu amo. Porque Deus não é o meu objeto de pesquisa, ele é um pai de amor. Então minha relação não é meramente cognitiva, ela também é afetiva. Muito bom. Então quando eu não sei, eu amo. Eu não entendo a minha esposa em tudo. E nem por isso eu pego a minha mala e vou embora. Eu não entendo meus filhos. E nem por isso eu os ignoro. Eu os amo. Tento compreender. Cada dia entendo melhor. Algumas coisas, sobretudo no que diz respeito a mulheres, nós desistimos de compreender. Essas é uma das que a gente vai perguntar no céu para Jesus. No céu, mas eu continuo amando. O João fez uma provocação que foi muito interessante. Ele disse que dúvidas, em algum sentido, são necessárias. E na nossa caminhada teológica com Deus, como é que vocês enxergam essa necessidade de dúvidas? Existem momentos onde certezas muito rápidas e muito imutáveis podem ser até prejudiciais? Eu acho que eu tenho dito para os nossos alunos lá no seminário, na aula de hermenêutica, que a virtude do intérprete mais valorizada no processo interpretativo é a virtude da humildade. Ele precisa ir para o texto da perspectiva de que ali Deus vai dominá-lo por meio das palavras que ele diz. Ele nunca vai dominar sobre o texto. Ou seja, ele nunca vai esgotar o texto, ele nunca vai dar conta do texto. E pelo contrário, se o texto é o discurso divino, é a palavra de Deus em palavras, é a voz de Deus que é audível quando lemos em voz alta, então o contrário vai acontecer. Deus vai dar conta de mim por meio das coisas que ele disse. Deus vai explicar a minha existência, Deus vai dar conta da minha realidade, Deus vai me apontar o caminho por meio das coisas que ele falou. Ele vai me ler na medida que eu leio a Bíblia. Exatamente. Em alguma medida, eu vou conhecer melhor a mim mesmo à medida que eu conheço mais o próprio Deus que me criou. E por causa disso, a dúvida me lembra da infinitude da grandeza de Deus e da minha limitação. Então, quando eu vou para o texto e me encaro com a dificuldade de compreendê-lo, com a dificuldade de aplicá-lo, eu estou diante da minha incapacidade como indivíduo caído, que hoje é limitado por causa do pecado, no seu conhecimento do próprio Deus. E não só como indivíduo caído, mas como criatura. Como criatura que nunca vai dar conta do Criador. Excelente. Isso. Antes mesmo da queda. Antes mesmo da queda. Exato. E aí, quando eu vou para João e vejo que Jesus mesmo diz que o conhecimento de Deus, ou a vida eterna, é o conhecimento de Deus, eu então percebo que o que eu experimento hoje aqui é muito pequeno perto do que eu vou experimentar do lado de lá. Isso me lembra, então, que eu deveria desejar mais do lado de lá por causa das dúvidas de não dar conta de Deus do lado de cá. Então eu acho que a dúvida, talvez pensando aí nas disciplinas teológicas, a dúvida ela é humilhante, porque ela me lembra da minha pequenez, da minha finitude, da minha incapacidade, mas ela me coloca no lugar correto também. Ela me lembra que por causa da minha finitude, eu sou dependente do próprio Deus para conhecer a Deus. E por isso eu preciso do papel do Espírito para me iluminar. Eu preciso da revelação de Deus para me mostrar que eu conheço Ele quando eu conheço o Cristo, que é o ápice da sua revelação. Então, a dúvida tanto me humilha, quanto me faz dependente. E é por isso que ela é importante no processo. Eu digo lá na apologética que a gente precisa desenvolver uma espécie de apologética do abismo, né? Que nós vamos conhecendo por meio de perguntas que fazemos para a própria revelação, e chega uma hora que a gente vai dando os loopings e a gente chega num abismo. Chega a facear um abismo. E eu acho que as grandes bobagens que nós ouvimos e falamos, elas são o movimento posterior a negar esse abismo.
tem uma hora que a gente tem que chegar e dizer, eu não consigo dar um outro looping. Eu dei de cara no abismo e quem me olha do fundo daquele abismo é o próprio Deus, revelado no Cristo. E ele tá me dizendo, não dá pra entender além daqui. Então aprenda a crer, aprenda a descansar, aprenda a me amar. Então a gente precisa aceitar. Às vezes eu vejo grandes reflexões sendo feitas por teólogos de internet e que acabam sendo percebidas como grandes bobagens que são faladas e até bobagens heréticas mesmo. E a impressão que eu tenho é que aquele cara é um pensador tão habilidoso, tão bom, que ele não deu conta de parar de pensar. Em algum momento ele devia ter dito, eu acho que eu não consigo elementos para o próximo passo. Então acho que vale a pena parar aqui. Mesmo que eu ainda acho que exista um próximo passo. Mas me faltam elementos seguros para andar nele. Eu acho que a gente precisa aprender essa apologética do abismo. É excelente, porque parece que em alguma medida a gente busca um Deus que a gente pode completamente dominá-lo racionalmente e completamente, não é? Isso influencia o nosso evangelismo. Se você pergunta para algumas pessoas, por que você evangeliza pouco? Muitas delas vão dizer, porque eu não sei todas as respostas. E se alguém me fizer uma pergunta que eu não sei responder? E se alguém perguntar algo que sobre Deus ou sobre a Bíblia que eu não vou saber dizer? Assista o nosso podcast sobre o que é o Evangelho. Exatamente. A pessoa acha que então ela vai chegar num ponto onde ela vai saber todas as respostas e então ela vai estar pronta para falar de Deus. Mas isso acaba se refletindo na nossa caminhada teológica. Quantas vezes nós, amigos meus do seminário, nós entramos com a cabeça de que agora vamos começar um curso onde eu vou dominar toda a Escritura, onde eu vou saber todo o conteúdo bíblico. Mestre em divindade. Vou ser um mestre em divindade, eu vou dominá-la. Mas eu me lembro que meu pai uma vez dizia que assim, se eu consigo conhecer ou compreender completamente esse Deus, significa que ele deixou de ser o meu Deus. Porque eu passei a dominá-lo, eu passei a conhecê-lo. Lucas, nesse sentido, você acha que a dúvida, então, ela parte de uma necessidade diante do nosso relacionamento com Deus? Eu gosto de pensar na categoria de mistério, né? Porque o mistério me aponta para algo que está além da minha capacidade de compreensão. Deus, de certa forma, ele, por ser esse Deus transcendente, infinitamente outro e infinito, ele está além das nossas capacidades finitas de compreensão. Por isso que o céu vai ser glorioso, porque a gente não vai ter a mentira no meio do caminho, mas ainda assim a gente vai poder, por toda a eternidade, conhecer mais sobre Deus. E isso não vai ter fim. Né? Vai ser a adoração de glórias novas, percebidas novamente todos os dias. Né? Então, esse fato de ter mais de Deus para ser conhecido envolve algo que demonstra pra gente que existe algo nele que está além de nós. Né? Isso é necessário, porque nos coloca em perspectiva com esse Deus. Agora, o fato da gente não conseguir compreender Deus completamente não significa que a gente não consiga compreendê-lo verdadeiramente. E a gente só consegue compreendê-lo verdadeiramente por causa da revelação. E aí entra a questão da Escritura como revelação. E aí a Bíblia nos afirma que no poder de Deus, ele nos deu tudo o que é necessário para a vida e para a piedade no conhecimento dele. Ou seja, aquilo que ele revela é suficiente para a gente viver uma vida que reflete quem ele é. Não precisa ser tudo. Não precisa ser tudo, porque o tudo tá além daquilo que a gente é capaz como criatura. E tá além desse tempo também. E eu diria até o seguinte, que nem vai ser compreendido primariamente por todas as pessoas. E quando a gente vai para a carta de Efésios e a gente vê os ofícios que Deus dá como presentes, ou pessoas como presentes para a comunidade, ele distribui para a comunidade mestres. Isso pressupõe a necessidade de exposição e de ensino na comunidade. Excelente. Por quê? Porque, em alguma medida, o conhecimento exaustivo da Escritura não vai ser dominado por essas pessoas. Essas pessoas são escolhidas por Deus para auxiliarem o povo de Deus nas suas incompreensões da própria Escritura. Ou seja, o crente que diz que vai conhecer a Deus sozinho e sanar as suas dúvidas pelo estudo individual e independente e devocional da Escritura, ele vai contra o plano do próprio Deus, que, na sua sabedoria, nos fez limitados e dependentes das visões dos outros para a compreensão do próprio texto bíblico. E aí, talvez eu traria o elemento da fé, né? Como é que eu entendo a fé e as dúvidas? E eu acho que a fé envolve a gente tratar o desconhecido, aquilo que a gente duvida, à luz daquilo que é conhecido. Ela nos desafia a encarar as perguntinhas que não estão respondidas
à luz das perguntinhas que estão respondidas. A Bíblia nos apresenta um Deus que é bondoso, um Deus que é gracioso, que é paciente, que é amoroso, que é misericordioso, né? Que é criador. Eu posso lidar com todas as outras dúvidas à luz desse Deus, desse caráter. Você está dizendo que então agora eu, diante de um exame que me aponta um câncer e que eu não sei responder exatamente porque aquilo está ali, os traços da vontade de Deus, podem ser respondidas pelas coisas que eu sei sobre o caráter de Deus. As coisas que ele revelou a partir da Escritura. E olha que interessante, a nossa tendência é fazer atribuições a Deus, predicar coisas a Deus a partir das nossas observações. Então, se eu fico doente, se meu pai morre, se meu filho sofre um acidente, Deus não é bom. Eu concluo por causa daquilo que eu observei. Agora, se eu trato aquilo que eu observo à luz daquilo que Deus revelou sobre ele, é bom. Ele revelou na Escritura e ele revelou no seu Filho encarnado, aí então, peraí, isso daqui não significa que Deus não é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a gente vai repetir isso porque a gente crê. Mesmo quando as circunstâncias gritarem o oposto disso. Elas me convidam à dúvida. E aqui a dúvida não só no sentido de questionamento, mas a dúvida no sentido de: será que Deus é bom mesmo? Será que ele disse o que você está dizendo que ele disse? Porque eu acho que essa dúvida surge quando aquilo que eu tenho de visão a respeito de Deus não dá conta de explicar a minha realidade do que eu estou vendo naquele momento. Eu acho que é aí que a dúvida vem à tona. Se esse é o meu Deus, por que então isso acontece comigo? Exato. Se esse é o meu Deus, por que então as pessoas experimentam isso? Se esse é o meu Deus, por que essa é a realidade da vida? Tem um homem chamado Bart Ehrman, talvez um dos maiores algozes do cristianismo hoje. Eu e o Felipe conversamos bastante sobre ele, porque Bart Ehrman, ele é uma figura um tanto quanto interessante de você conhecer. Porque ao mesmo tempo que ele é inteligentíssimo, ele é... talvez um dos maiores livros hoje sobre a história dos manuscritos do Novo Testamento foi escrito por ele e pelo seu orientador de doutorado. E é um livro consagrado na história dos estudos do Novo Testamento. Ao longo do processo, após a publicação desse livro, seu mentor morre e ele revela que ele não é mais cristão. Que ele, na verdade, havia se tornado agnóstico e depois ele havia se tornado um ateu. Só que esse livro talvez é um livro dos que mais defende a confiabilidade da história do texto do Novo Testamento. E o Ehrman vai escrever depois alguns livros sobre a não confiabilidade dos textos do Novo Testamento. Ele vai dizer que a Bíblia não é confiável, que alguém mexeu na Bíblia, alguém mudou a Bíblia e tudo mais. E ele se torna um grande algoz do cristianismo e vai pra cima de todo mundo dizendo: a Bíblia é insuficiente, ela não é inerrante, ela tá cheia de problemas, ela é um produto humano e tudo mais. E quando as pessoas questionam o Ehrman dizendo: por que você é esse algoz do cristianismo? Aonde que você teve esse problema? As pessoas acham que o problema começou com a inerrância ou com o problema dos manuscritos e tudo mais. Mas o Ehrman faz uma revelação interessante. Ele diz o seguinte: para mim, a minha ruptura com o cristianismo começa quando eu começo a estudar os manuscritos e digo: não acho eles confiáveis. Mas ele chuta o cristianismo quando ele se depara com o problema do mal. Ele diz: quando eu não consigo explicar como esse Deus que os cristãos creem é assim e as pessoas vivem em misérias de sobremaneira, eu não dou conta mais do cristianismo e eu abandono o cristianismo e eu acho o cristianismo um mal social. E hoje, o Ehrman, inclusive, ele é uma negação acadêmica. Os seus textos são desonestos. A maneira como ele lida com dados nos livros mais recentes, diferente dos livros mais antigos, é totalmente tendenciosa, porque quando ele se depara com o problema do mal, ele não consegue dar conta dele, ele diz o seguinte: eu tenho uma dúvida, e como eu não posso respondê-la, então todo o sistema cai. E qual é o grande problema aqui? Eu acho que isso é uma coisa importante. O Ehrman surge dentro do movimento fundamentalista nos Estados Unidos. Ele estuda na Universidade de Moody. Ele é um metodista criado na mocidade para Cristo. Ele foi ensinado a decorar versículos bíblicos a vida inteira. Não questionar. Exatamente. Ele foi criado num contexto dentro do fundamentalismo dos Estados Unidos em que se uma coisa não se encaixa, então tudo não se encaixa. Se uma coisa você não dá conta de explicar uma única verdade da Escritura, então todas as verdades da Escritura ruem diante de você. E o Ehrman faz o rompimento dele com o cristianismo exatamente nesse momento. E aonde eu acho que isso tem a ver conosco aqui? Quando ele percebe que uma das dúvidas que ele tem não tem uma resposta satisfatória para ele, então ele chuta todo o sistema. E eu acho que esse é o problema que, às vezes, ou o risco que todos nós corremos diante das nossas dúvidas. É a gente não se satisfazer com talvez as faltas de respostas que nós temos. E aí, por causa das nossas dúvidas e falta de respostas, nós chutamos o todo,
porque nós não damos conta de uma parte. Essa é filosoficamente, Pedro, isso pra mim é o que eu mais é o que eu carrego na minha vida como o meu maior questionamento mesmo. Porque a absoluta afirmação de algo talvez seja o caminho mais curto pra total negação das coisas. Que é o que você tá, me parece, dizendo. Uhum. Quando eu preciso dizer que tudo é daquele jeito, tudo está perfeitamente encaixado e tem que ser aquilo, a certeza absoluta de alguma coisa, aqui na verdade, eu digo nem essa certeza que o Lucas falou do caráter de Deus, da palavra encarnada, Que é ensinada perceptível pela por causa da clareza das Isso, da escrituras. clareza das sim. escrituras, mas a certeza dos desdobramentos da vida. Quando eu tenho que declarar essa absoluta certeza, isso se torna o caminho mais curto para minha total negação. Uhum. Porque se uma peça sai do quebra-cabeça, Tudo cai. tudo cai. Tudo cai. Porque a absoluta certeza é a base da minha confiança. E eu não dou conta de o tempo todo garantir essa absoluta certeza. Eu digo lá na apologética para eles assim, que verdades, elas não são defendidas. Porque todas as vezes que você defende uma verdade, você lida com a possibilidade dela se tornar uma mentira. Verdades, elas são verdades porque são. E mesmo quando eu não consigo prová-las cognitivamente, racionalmente, a afirmação de que Deus é bom, que Deus me ama, de que Ele é justo, elas continuam sendo verdades, mesmo que essa justiça seja desafiada por uma teodiceia, Uhum. uma lógica teodiceia. Uhum. Então eu não preciso defender. Porque se eu chego aqui e falo pro Felipe, eu vou te mostrar, vou te provar que Deus é bom. Eu já acabei de entregar essa verdade, a possibilidade dele me provar o contrário e dizer que aquilo é mentira. Uhum. Algo que acontece comigo já há alguns anos, né? Então, eu passei por esse processo de desacreditar, talvez que houvesse um Deus. Tudo bem, muito novo, aquilo não tinha muito fundamento para defender essa ideia ainda. E com o passar dos anos, eu me converti, né? E com o passar dos anos eu fui assim, desenvolvendo aquela convicção de que existe um Deus e esse Deus é o Deus revelado na Escritura. Isso não quer dizer que não tenha tido momentos difíceis, não em acreditar que Deus não é aquilo que a Escritura revela, mas entender por que o Deus que a Escritura revela é algumas coisas. O Pedro falou do Bart Ehrman. Recentemente, deve ter uns 4 meses, eu li um livro dele, um dos livros novos dele, e ele lida com um assunto que é um dos assuntos que eu mais me aprofundei nos últimos anos. E ele levanta questões no livro, que são questões que eu já tinha me deparado ao longo da vida, não são questões novas para quem trabalha nessa área. Uhum. Mas são questões que estão lá, e eu me peguei lendo o livro e levantando e ouvindo todas as perguntas que ele faz no livro e reconhecendo que eu faço aquelas perguntas também. E algumas explicações que ele apresenta ao longo da história da igreja, que foram levantadas sobre aquelas dúvidas, e umas eu aprendi novas, muito interessantes, outras eu já meio que tinha um conhecimento. Então, por que o Deus que a Escritura revela é assim? Em momento algum, a minha crise, as minhas dúvidas foram em relação ao Deus que a Escritura revela. Esse não é o ponto. Sabe que um livro que me ajuda muito, são 2 livros, né, que me ajudam muito a lidar com isso. Abacuque e Eclesiastes. E tem um episódio na vida do Jeremias também. O Abacuque, ele começa o livro dele com uma pergunta. Senhor, o senhor está vendo... Imagina, Abacuque viveu ali no final do período do Reino do Sul, do Reino de Judá, nos últimos anos, últimas décadas talvez, e o rei Josias havia morrido, ou estava chegando no final do reinado dele, e a sociedade estava corrompida, a justiça corrompida, estava um problema sério. E aí o Abacuque pergunta para Deus, Senhor, o senhor não está vendo a balbúrdia que se tornou nosso país e o senhor não faz nada? E aí Deus fala assim, não, eu vou fazer algo, eu vou mandar um povo pior do que vocês para julgar vocês. Uhum. E aí o Abacuque fala no capítulo 2, mas Senhor, como é que um Deus que não consegue olhar para a injustiça vai usar um povo pior que a gente para julgar a gente? E Deus fala assim, você vai ver algo que se eu te dissesse em outra época, você não acreditaria. Quando você disser para as pessoas, elas não vão acreditar. Eu vou julgar vocês e vai ser muito feia a destruição que eu vou causar sobre vocês pela vinda dos babilônios. E aí no capítulo 3, o Abacuque fala o seguinte para Deus, para ele mesmo e para Deus, né? Senhor, eu não entendi absolutamente nada do que o Senhor falou. Eu ainda não entendi por que o Senhor vai fazer o que vai fazer.
Eu sei que o nosso pecado é profundo, mas eu sei que a sua santidade é elevada, mas eu não sei como é que essa equação vai fechar no Senhor mandando essa galera para punir a gente. A única coisa que me resta, Deus, não é duvidar, não é reclamar, não é abandonar. A única coisa que me resta é esperar em confiança para ver o que vai acontecer, sabendo que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruta na videira, aquele poema que ele recita no final, e ele diz assim, porque basicamente a corça do deserto, ela anda num terreno acidentado, e para andar com toda aquela habilidade dela, ela tem que pular certinho de um ponto para um outro para não cair. Eu prefiro andar nesse terreno acidentado da vida, confiando no Deus que não acerta o caminho, mas que me faz como uma corça. Eu posso pular pelos buracos da vida. Essa lição me ajudou muito há vários anos, a lição da Abacuque. Eu falei da outra, o Jeremias, tem um episódio na vida do Jeremias, que Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, eu vou te usar, você vai ter um ministério muito, mas muito longo, foram 46 anos de ministério, mas no primeiro dia do ministério, eu vou usar você vai ter um ministério longo, você vai falar para um monte de gente e ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai te dar ouvidos. 46 anos de ministério, e o Jeremias termina a vida sequestrado pelos seus compatriotas, levado para o Egito e morrendo no Egito. E pior, chega uma hora que o Jeremias está tão desesperado, mas tão desesperado com o que está acontecendo, que ele vira para Deus e fala assim, Senhor, não dá, me ajuda, me mostra aí. E aí Deus fala para ele o seguinte, Jeremias, se você não consegue correr com os homens, como é que você quer correr contra os cavalos? Ou seja, se você não consegue entender coisas que acontecem no dia a dia entre vocês, como é que você vai querer entender coisas que vão muito além da sua compreensão? Mesmo episódio com Jó. E aí vem o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele nos ensina o seguinte, faça a coisa certa, sempre. O que tiver ao seu alcance, faça da maneira correta. Mas saiba de uma coisa, ainda que você faça a coisa da maneira correta, a vida tem tantas aleatoriedades que nem sempre o cavalo mais rápido ganha a corrida. Vai ter um dia que uma pessoa que você conhece vai ser atropelada por um bêbado. Uma pessoa vai morrer de repente. Um filho vai nascer com um problema. Você vai passar por uma tragédia. Porque a vida, ela é assim, debaixo do sol. A vida, ela tem um aspecto de aleatoriedade, as coisas não fazem sentido, mas calma. Debaixo do sol é assim. O mundo debaixo do sol, ele funciona dessa maneira. Mas se você mantivesse o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, se você mantiver os seus olhos não debaixo do sol, mas acima da linha do sol, ainda que o que está lá embaixo não faça sentido, você vai saber exatamente para onde você está indo. E é isso que o livro... Então, essas aleatoriedades da vida, essas dificuldades da vida, geram dúvidas. Essa sua leitura de Eclesiastes destrói a tirania meritocrática do capitalismo. Já joguei uma dúvida minha aqui. Excelente o que você colocou, porque acho que vai direto que o Lucas tinha trazido sobre verdades que nos guiam diante daquilo que a gente não sabe. Existem verdades fundamentais sobre Deus que nos ajudam em tempos tenebrosos, em tempos onde nós não encontramos a resposta. E recentemente eu caí, por acaso, num vídeo que nem era nem esse assunto, no vídeo do Piper, contando o episódio dele quando ele descobriu o câncer. O Piper, ele conta que era um texto, era um vídeo curto do site dele, aquele vídeo onde teve vários textinhos curtos fazendo exegese dos textos, e então ele conta como foi isso para ele. Ele conta que fez uma devocional nesse texto de manhã, e então ele chega no consultório médico, percebe que tem alguma coisa errada, percebe que o médico está demorando demais para vir, que tem gente conversando demais, e então chega para ele e dá a notícia de que ele tinha um câncer. E naquele momento ele conta que brevemente passou pela cabeça dele, como assim? Que Deus é esse? Onde está Deus? Que Deus permite acontecer isso comigo? E então ele lembra da devocional que ele tinha feito pela manhã em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. E diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ele conta que diante dessa notícia, diante da dúvida, ele relembrou, John, Deus não destinou você para a ira.
Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa que agora você está passando por um momento tenebroso, você tenha certeza que o seu destino não é a ira de Deus, ela foi depositada em Cristo Jesus. Agora, o que você está passando, de alguma forma, reflete que você está unido a Cristo. Na vida, na morte, isso é extremamente maravilhoso. E ele conta como essa verdade guiou ele durante o tempo tenebroso do câncer dele, da dúvida que ele passava. Sabe que lá quando eu e a Carol éramos missionários na Coreia e nós descobrimos que o Samuel era surdo e nós descobrimos, imagina, um baque, né? Como diria a fono dele, é como se nós tivéssemos tomado uma martelada na cabeça e começa aquele processo de ter que decidir o que ia acontecer até que a gente decidiu vir para o Brasil e, enfim, a situação toda. E um texto que ficava na minha cabeça diante daquilo tudo. Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Simplesmente não tem resposta. E aí ficava, e o que eu faço agora? E eu lembro que quando eu cheguei ao Brasil, o Joel me chamou para ir no grupão dele, eu dei esse testemunho. Tá aqui na cabeça agora. E eu falei pro pessoal, me vinha na cabeça, Jesus vira, por isso, quando eu tava todo mundo abandonando Jesus, quando ele não quis mais se tornar rei, todo mundo abandonando Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala assim, vocês também não os seguirão? E Pedro responde, para onde iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Tipo, não faz, quando a vida não faz sentido, alguém tem que fazer sentido. E se nós cremos que esse alguém faz sentido, a gente fica com ele, que ele faz os nossos pés. Mas o Felipe disse uma coisa naquele dia também, que foi uma dúvida tão sincera que ele colocou ali, e a gente se calou, né? Ficou todo mundo calado. Mas ele disse assim, você vai lembrar. Ele falou que uma das primeiras perguntas que ele fez para Deus foi, Deus, se a fé vem pelo ouvir, como eu vou apresentar o evangelho pro meu filho? Se ele não ouve? Cara, aquilo fez a gente ficar calado. Porque é um pai que ama muito o filho e que tá preocupado em como o filho vai chegar até Cristo. Né? E era nítido que ele não tinha uma resposta para aquela pergunta. E ninguém que tava lá também tinha. Verdade. Talvez a nossa discussão esteja girando muito em torno do problema do mal, que é um dos desafios para a questão da nossa fé. Mas a gente vive também numa era cética, onde o sobrenatural não existe. Né? E tudo que é miraculoso é duvidável. E aí, dentro desse contexto, talvez seja até interessante a gente lembrar da história de Tomé, né? Que duvida da ressurreição. Né? E ele precisava... Você pode vir contar que você viu esse Cristo ressurreto, mas se eu não tocar no lado dele, nas mãos dele, eu não vou crer. E aí o mais interessante é que Jesus podia ter deixado ele para lá. Ele não quer crer, deixa ele para lá. Mas Jesus, a compaixão dele leva ele na direção daquele que duvida. Né? A misericórdia e a graça dele levam ele a se dirigir até aquele que não tem a fé como deveria. Né? E ele então fala, estenda a sua mão, coloca aqui do meu lado, toca aqui na minha mão. Pare de duvidar e creia. Ele provê a evidência necessária para ajudar na falta de fé do Tomé. E de alguma forma, a igreja que, de maneira análoga, encarna esse Cristo, ela se faz presente no meio de uma comunidade cética que enfrenta o problema do mal. E ela testifica sobre esse Cristo ressurreto que mostra que Deus intervém na história miraculosamente e que provê solução, redenção para esse problema do mal. Né? Se a pergunta do problema do mal é se Deus é bom e o mal existe, por que ele não faz alguma coisa sobre isso? Ou ele não tem poder ou ele não é bom. Ele não é bom. Né? Mas a verdade é que ele fez. E por toda a eternidade a gente vai olhar para trás nesse ponto da história. Talvez eu falo para os alunos, né? Daqui 1 trilhão de anos a gente vai olhar para trás para esse ponto da história e vai falar assim: Deus fez algo sobre o mal. Ele mandou Jesus para no mal. E esse Jesus não só morreu pelos nossos pecados para pagar o preço desses pecados e nos perdoar, mas ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele e viver eternamente com ele. Ele fez da criação uma nova criação. Então ele deu conta do mal. E ele já fez isso.
Por isso que eu digo que a gente tem que... aquilo que é certo, aquilo que é claro nas escrituras em termos de revelação, em termos de história da redenção, é que Deus é bom e gracioso e ele intervém na história para nos resgatar, né? E se ele nos resgata, se ele vem até nós, se faz presente entre nós e em nós, então todo o resto deve ser contextualizado a partir dessas verdades. Excelente. A igreja, então, representa essas verdades numa comunidade cética, no meio de tanto sofrimento, para falar, tá difícil? Toca aqui na minha mão, eu tô do teu lado. Agora, ô Lucas, esse ceticismo, ele é diferente. É uma dúvida. Ele é diferente da dúvida sincera daquela nossa fragilidade. O ceticismo é arrogante, né? O ceticismo ele é fruto de uma arrogância de dizer, não faz sentido, então eu não quero nem saber. A dúvida que nós estamos trabalhando... Porque, na verdade, ele pressupõe o erro. É o erro, né? A dúvida que nós estamos falando é uma fragilidade nossa que se entrega. E aí, nesse sentido, o mistério, como você trouxe, ele permeia o todo. Ele permeia o momento que você tá orando por alguém que tá doente. É um mistério, né? A gente não tem como responder para aquela pessoa por que Deus permitiu que ela estivesse doente. Além de afirmar que ele é bom, que ele tá no controle, que ele ama. Como a gente também continua nessa fragilidade quando ele cura. Também, porque senão a gente leva pro outro lado. Agora ele é poderoso. Agora, eu não sei por que ele escolheu curar você. Eu tô vivendo isso aqui na comunidade essa semana. E eu posso falar porque a pessoa quer mais é que fale mesmo. Ela me disse isso, eu tava lendo a mensagem dela. Nós oramos há algum tempo atrás pra uma moça aqui, cheia de tumores na cabeça. Cheia, o Pedro sabe quem é. Oramos por ela, impusemos as mãos, oramos com fé por ela e oramos pela cura dela. Mas também dissemos, Deus, nós estamos prontos para ver a sua glória na vida dela. De todas as maneiras que o Senhor quiser demonstrar para nós. Domingo, a família me procurou mostrando o exame, a mensagem do médico, as trocas de mensagens. Ela, na última ressonância dela, ela não tem nada no cérebro. Uau. Não tem nada, ela não tem nenhum tumor no cérebro. Uau. Ali, a ponto do médico dizer, você quer ou não quer continuar a quimioterapia? É pela medicina, você não precisa. Mas seria bom, né? Já que você já está no meio do tratamento, vamos terminá-lo. Né? A mesma sensação de fragilidade que eu tive orando por essa mulher, impondo as mãos sobre ela, eu, Guilherme, acho que o Pedro estava no dia também, que nós oramos, a mesma sensação de fragilidade que eu não consigo responder o que essa mulher quer ouvir. Preciso ouvir. Além de orar e afirmar as coisas que eu sei sobre Deus. Foi a sensação de fragilidade que eu tive domingo. Uau. Pra dizer pra ela, eu não sei, pra dizer por que Deus tá fazendo esse traço na sua vida. E talvez não vá fazer na vida do outro na igreja. Eu só quero celebrar. E celebrar até na minha fragilidade. Me render mesmo e dizer, Deus, eu não te entendo, mas eu te adoro. Eu te adoro. Pessoal, caminhando para o nosso final, a gente viu que, de alguma forma, a dúvida ela pode ser um convite para o crescimento espiritual, mas, por outro lado, também a dúvida ela pode ser um risco e ameaças à nossa fé. Uma arrogância. Não é uma arrogância. Nós colocamos essas duas coisas aqui em contraponto. Quais são as estratégias, quais são os caminhos que pessoas que estão aqui nos ouvindo, que tenham dúvidas sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a natureza da sua fé, quais seriam os caminhos para que essas pessoas possam transformar a dúvida ou converter o medo da dúvida por um maior conhecimento e intimidade com o próprio Deus? Ô, Du, eu acho que normalmente a dúvida surge, e ela surge normalmente na minha vida, quando o que Deus traz até mim não é o que eu gostaria que Ele trouxesse. Quando Deus projeta pra minha vida aquilo que eu não queria que Ele me desse. E aí eu questiono a minha realidade, eu questiono a realidade do próprio Deus e o que Ele tá fazendo. E recentemente eu e minha esposa, a gente tava conversando sobre isso, né? Que por que Deus traz algumas coisas à nossa vida que a gente não gostaria que Ele trouxesse? Por que Deus faz algumas coisas conosco que a gente não queria que Ele fizesse? Né? E por que conosco? Eu acho que essa é a grande pergunta daquele que tá lidando com um dilema, com um diagnóstico ruim, com um contratempo na vida. A pergunta que ele mais faz é, por que a gente? Ou por que comigo? E aí nessa conversa minha esposa virou pra mim e falou assim,
por que não a gente? E por que não conosco? O que Deus deveria ver em nós que faria de nós isentos das coisas que são fatalidades de um mundo caído e que o pecado afeta na sua extensão todas as pessoas? Por que Deus deveria me tratar diferente do como Ele trata o restante da humanidade? O que eu tenho de especial para Deus que outras pessoas não têm? Por que não conosco? Eu acho que quando as dificuldades surgem e a gente é pego num contratempo com as notícias que a gente não gostaria de receber, a nossa primeira pergunta é essa: puxa, Deus, comigo? E essa pergunta, ela é travestida de honestidade, mas ela revela um coração que tem uma visão de si mesma que é irreal. Eu não merecia passar por isso. Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Deus tinha muito mais gente para prejudicar além de mim. Enquanto, na verdade... Gente talvez, pior. Gente pior, exatamente. Enquanto, na verdade, talvez Deus esteja querendo me ensinar e me mostrar que talvez comigo seja bênção, porque vem dele. Se vem dele, sempre é bom. E se ele vai trazer isso até mim, então talvez ele está me chamando não para questionar o que ele está fazendo, mas para estender as mãos e receber o que ele quer me dar. Amém. E se ele quer colocar isso na minha mão, seja por quanto tempo isso durar, por quanto tempo isso levar e com as complicações que isso vier, ele quer que eu receba e continue com as mãos abertas. Porque talvez um dia ele queira levar isso embora. Ele queira tirar de mim. Ou ele queira deixar isso por muito tempo. Mas talvez nossa grande dificuldade de lidar com a dúvida é porque a gente acha que tudo que Deus põe nas nossas mãos, a gente tem que fechar elas e guardá-las no bolso. Como se Deus não tivesse mais direito de remover isso de nós. Então, eu acho que quando Deus traz coisas a nós, a gente deveria fazer uma outra pergunta. Por que não comigo? Por que Deus deveria me tratar diferente? Por que Deus deveria fazer outra coisa a não ser daquilo que Ele está fazendo, se Ele é sábio, justo e bom? Porque se Ele é sábio, justo e bom, e Ele decidiu fazer isso, então eu preciso estender as mãos e receber. Porque é graça, mesmo não sendo a graça que eu queria. Isso. O que me lembra, se você quer uma boa leitura sobre isso, Jerry Bridges, editora Nutra, é Confiando em Deus, quando a vida... Te chuta, te dá Te rasteira, suta, sola, bala. Confiando em Deus, editora Nutra, Jerry Bridges. Excelente livro. Deus é bom, Deus é sábio, Deus é soberano. Amém. Posso É dar isso. uma sugestão também? Algo Deve. aqui? Lembra o seguinte, a dúvida nem sempre é falta de fé. A dúvida pode ser simplesmente falta de conhecimento sobre alguma coisa. Você tem dúvida porque você ainda não entende. Só que caminhar com Deus não é simplesmente ter informações sobre Deus. É ter um relacionamento com Amém. Deus. Excelente. Então, há momentos em que você terá dúvida que você vai sanar com o passar do tempo. Conversando com novas pessoas e meditando na Escritura. Gente, ler a Bíblia é melhor, ainda é a melhor forma de você estudar a Bíblia. Até porque muitas das nossas dúvidas são simplesmente falta de informação. Exatamente. Ou informação errada. Exatamente. Isso. Então, a melhor solução sempre tá com dúvida? Busca nas Escrituras. Agora, você pode chegar àquele nível de uma dúvida existencial e a sua leitura da Bíblia, talvez você não vai conseguir enxergar lá. E essas dúvidas elas serão sanadas no seu relacionamento com Deus, mas quando você decide aquietar o seu coração. Aí vem o papel da confiança, que é a fé. A confiança, a lição de Abacuque de novo. Há dúvidas, há questões que são muito difíceis de serem respondidas, especialmente porque nós estamos emocionalmente envolvidos com elas e não estamos conseguindo perceber o outro lado. Mas nessa hora é falar para Deus, Senhor, eu não consegui encontrar uma solução aí, mas eu vou confiar no Senhor. Amém. É a fé, por isso que Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, toda pessoa que tem a fé como de uma criança, que às vezes ouve do pai uma instrução e fala tudo bem, essas pessoas, gente, aquietar o nosso coração diante de Deus é o melhor caminho para nós sanarmos as nossas dúvidas e para nós encontrarmos paz. É porque se nós não aprendermos a aquietar o nosso coração em Deus, se nós começarmos a achar que essa é uma atitude muito simplória, aceitar as coisas simplesmente, nós não encontraremos paz no Senhor, nós não encontraremos respostas e nós nos tornaremos pessoas céticas. O cético é aquela pessoa que se machucou tanto pela falta de conhecimento ou pelas coisas que ela não consegue entender, que ela desenvolveu uma casca tão grossa, mas tão grossa, que nada mais chega no coração dela. Então não deixa o seu coração caminhar para o ceticismo a ponto de você se tornar aquele cínico que tem um casco de tartaruga no lugar do coração.
Aquieta o seu coração no seu relacionamento com Deus, busca na palavra e quando você estiver naquele momento, eu ainda não consegui entender, descansa. Descansa. E enquanto você está nessa busca, enquanto o coração ainda não descansa, coloque essas angústias, esses cuidados, essas dúvidas diante de Deus em oração. Isso. Eu acho que quando você lê os Salmos, os Salmos de Lamentos, eles são repletos de perguntas. Até quando, Senhor? Até quando você vai esconder o seu rosto de mim? Né? O Salmo 77. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Ou seja, ele se volta para Deus numa completa franqueza aqui, né? Expondo essas dúvidas do coração, essas angústias, essas ansiedades e cuidados diante do Deus, né? E o versículo 10 do Salmo 77, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Deus parou de operar, né? E daí então ele fala o quê? Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Então, coloca as suas dúvidas em oração e lembre-se do que Deus já fez. Traz a memória que dá esperança. Traz a memória o que Deus já fez, né? Então eu posso falar em termos de salvação, o que ele já fez em Cristo por meio do Espírito. E o que ele já fez na minha vida, né? O que existe na minha história que eu posso olhar para as obras dele na minha própria história e falar assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Para que eu não duvide de que a mão direita do Altíssimo continua agindo, né? Então a memória, o lamento e a memória seria o que eu... Eu diria o seguinte, Edu, a sua pergunta foi como a gente converte a dúvida em uma espécie de certeza. Acho que nem sempre nós vamos conseguir. Por isso que alguém que é em absoluta certeza, né? Por isso que alguém que é realmente um cristão legítimo, tem fé em Cristo e ama a Cristo, eu acho que a oração deveria ser também: Jesus, me faz andar no meio dessa dúvida. E no final, me diz o que eu aprendi. Me faz mais parecido com o Senhor. Aí lembrando de novo da história que o Felipe contou lá na nossa casa, e conhecendo o Felipe como nós conhecemos, eu fico pensando, Felipe, quantas vezes o Felipe falou pra gente nesses anos, e quem conhece a família do Felipe sabe como o menino dele evoluiu, hoje ouve, fala, e é implante coclear. Tem implante, é uma criança linda. E eu lembro como o Felipe falava da dedicação da Carol esses anos todos pro menino dele. Né? E a Carol às vezes não podia fazer isso, não podia estar naquele evento, não podia estar naquele negócio, porque ela se dedicou de fato. Então talvez hoje, depois de Jesus levar o Felipe, a Carol e todos os filhos deles navegando naquelas perguntas que ele fez na minha casa logo que ele chegou no Brasil de volta, hoje eles poderiam olhar para trás e dizer: Jesus, o que o Senhor fez em nós. O Senhor fez em nós. Então talvez nem todas as dúvidas do Felipe lá se tornarem certezas. Porque não são aquelas dúvidas de uma falta de informação apenas. São coisas mais existentes. Nem todas se tornaram certezas. Mas navegando por elas, se tornaram um grande aprendizado. Já se vão 5 anos praticamente, né? E vocês aprenderam muito. Muito. Existe uma das coisas que você falou, me lembrou aqui da história do centurião, né? Quando ele vira para Jesus e fala: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez essa seja uma oração pra gente repetir todos os dias, né? Eu creio, mas eu ainda não creio como eu deveria. Ainda existe mais. Aí a minha fé é vacilante. Mas eu preciso até para que essa fé seja amadurecida e completada. Eu preciso da sua ajuda. E não é mera falta de informação, né, Lucas? Me ajuda na é uma coisa realmente existencial. Exatamente. E dói, hein? E dói. Dói, claro. Dói. Gera, você pode ficar triste, abatido, você pode chorar, você pode passar por momentos difíceis. Dói, demora, não é uma coisa simples, mas é aquela história, né? Confiança é algo que cresce a cada dia. E ainda mais quando você conhece a pessoa com quem você está caminhando, né? Então, se você está caminhando com o Senhor, a cada dia, conhecendo Ele cada vez mais por meio da palavra, por meio da sua vida de oração, por meio da sua experiência com o povo de Deus, essa confiança vai crescendo gradativamente. O seu é só não endurecer o coração. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Sempre achei muito provocativo aquele livro do Piper. Não desperdice o seu câncer. É provocativo em algum momento.
esse convite para que a gente não abra mão dos momentos de dúvida e de incerteza da nossa vida, para que ele nos aproxime de Cristo, é contralógico. Hoje eu vi no Instagram, acho que era um vídeo cristão, passei muito rápido. Um rapaz entrevistando um menininho com câncer, devia ter os seus 10, 12 anos. Nossa, eu vi esse totalmente vídeo. tomado pelo câncer mesmo. Eu vi. E ele falou, por que você acha que Deus te deu alguma coisa assim, o câncer? E o menino respondeu, assim, porque eu sou especial. Uau. É E o pai o cara que tá se entrevistando quebrou, ele. cara. É o pai. É o pai, né? Entrevistando. E ele, o pai se quebrou. Ele falou, porque eu sou especial. Ele falou, você é especial, Deus te deu um câncer? Ele falou, porque eu sou especial. Eu acho que é isso. Queridos, é isso, né? É só tudo isso. Tudo isso. A nossa oração é para que esse episódio possa ajudá-lo a inspirar você a enfrentar suas dúvidas com fé. Amém. Buscando, não as respostas necessariamente, né? Porque nem sempre elas virão. Mas buscando a confiança. Mesmo quando naquele você que não tem as provou. respostas certas sobre Jesus, tenha Jesus como a resposta certa. Exatamente. Exatamente. E o nosso pedido e a nossa oração é que se você gostou desse episódio, compartilha. Comenta com a gente, coloca um comentário de situações da sua vida, momentos da sua vida onde você também encontrou esperança em Jesus, e compartilhe esse episódio com pessoas que também têm passado por momentos onde a esperança em Jesus é tudo o que elas precisam, porque é tudo que nós precisamos também. É isso? É isso. É isso, amigos. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço. Toda segunda-feira, um novo Fora de Sala, prontinho e inédito para você. A gente se vê por aí.